O apóstolo Paulo afirma em Gálatas capítulo 4 que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Isso significa que Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio no momento certo, no momento preparado pelo próprio Deus. E nós podemos ver isso na configuração dos povos daqueles dias. Roma era senhora do mundo político e influenciou muito, especialmente com a chamada Pax Romana, e com a construção de muitas estradas. Os gregos contribuíram com o seu arcabouço cultural, especialmente a filosofia e a língua grega. Os judeus prepararam o berço do cristianismo, nos legando assim, especialmente o monoteísmo, o Antigo Testamento e a esperança messiânica. O primeiro século da igreja é conhecido como o período apostólico. É chamado assim porque os apóstolos ainda estavam vivos naqueles dias e batalharam intensamente pela expansão do reino de Cristo. Paulo e os demais apóstolos convocaram a igreja a combater o bom combate e manter intacto o tesouro do Evangelho. Claro que essa não era uma tarefa tão fácil. Os cristãos eram monoteístas e tinham a Bíblia como única fonte de autoridade através da qual todas as coisas deveriam ser avaliadas, inclusive as ações do Estado. Os césares, por outro lado, eram profanos e idólatras e não gostavam desse comportamento dos cristãos. Por esta razão, os cristãos foram considerados inimigos e o resultado foi o genocídio. Os cristãos foram arrastados até as arenas, enrolados em peles de animais para os cães morderem e lançados aos furiosos leões da Líbia. As perseguições foram terríveis contra os cristãos, mas acabaram purificando a igreja, uma vez que somente os verdadeiros convertidos se juntavam aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o período que se seguiu à era apostólica, a igreja esteve sob a espada da perseguição romana. Mas como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Por isso, mesmo em meio à grande perseguição, os cristãos aumentaram em número e alcançaram quase metade do império. Não demorou para que as heresias começassem a aparecer, mas elas foram combatidas pelos pais da igreja, resultando assim no aparecimento dos primeiros credos da igreja, as fórmulas credais da igreja, onde estão hoje esboçados a nossa ortodoxia. A fé apostólica se espalhou de tal maneira pelo império que no início do quarto século, o próprio imperador romano Constantino se declarou cristão. Em 313, Constantino proclamou o Édito de Milão, o que fez com que as perseguições contra os cristãos cessassem e os cristãos passaram então a ter liberdade de culto. Daí em diante, os cristãos foram integrados à sociedade romana e pouco tempo depois, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado. Era o início da Igreja Católica Romana. A igreja, até então formada por pessoas das classes mais baixas, foi abrindo espaço entre a aristocracia. Agora, a maior parte da vida social, moral e política passou a ser determinada pela atuação da Igreja Católica. Isso foi de tal maneira que no século IX não existia na Europa Ocidental quase ninguém que não acreditasse no Deus da Escritura. Parecia ser o triunfo do cristianismo, da cristandade, mas a cristandade não era perfeita. Na realidade, a igreja naquele momento estava sendo minada a partir do seu declínio teológico e moral. Mesmo dentro do clero, a condição moral era uma realidade triste e alarmante. A missa tomou o lugar da ceia do Senhor. Maria e outros santos passaram a ocupar lugar de adoração. Dava-se muito valor à santidade do templo, da missa e à pessoa do clero especialmente. O cristianismo se parecia muito mais com uma religião cheia de medo e terror do que com as boas novas cheias de grande alegria que nosso Senhor veio trazer. Por volta do final da Idade Média, o cristianismo já estava muito distante dos padrões
que os apóstolos nos deixaram. Nesse período de grande declínio da igreja, Deus começou a levantar alguns movimentos de reforma para trazer o seu povo de volta às Escrituras. No final do século XII, nós temos, por exemplo, os valdenses que, por sua fidelidade a Deus, foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Na Inglaterra apareceu John Wycliffe proclamando a palavra de Deus e conclamando o povo a uma volta às Escrituras. Na Boêmia apareceu John Hus, martirizado em 1445 por ter proclamado a necessidade de libertação dos abusos do Papa. Na Itália vemos Jerônimo Savonarola, que pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos de uma igreja que estava adoecida. Esses homens pregaram contra os erros da igreja, mas infelizmente o mundo não estava preparado para recebê-los, de tal maneira que eles foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nesse período já acontecia no mundo o despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas artes e pela ciência. Era a chegada do Renascimento, onde o homem começava a ver a si próprio como autônomo, separado de Deus, independente. O homem agora é a medida de todas as coisas. Em vez, então, da supervalorização do teocentrismo medieval, a tendência passou a ser a supervalorização da obra humana, o que favoreceu o desenvolvimento do racionalismo, cuja ênfase recairia no desempenho da razão humana para reorganizar a sociedade e aperfeiçoar a raça. Na Alemanha, na Inglaterra e na França, o Renascimento possuía um certo sentimento religioso, e isso despertou um novo interesse, então, pelas escrituras sagradas em suas línguas originais, o que levou o povo a investigar os verdadeiros fundamentos da fé, sem o crivo da Igreja Católica Romana. A invenção da imprensa por João Gutenberg também contribuiu bastante, uma vez que ela possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. Nesse contexto, a chama da reforma começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção do monge agostiniano Martinho Lutero, que agora era professor da Universidade de Wittenberg. Lutero passou por crises espirituais profundas, temendo que Deus não o aceitasse, e por isso ele se desdobrava em penitências rigorosas na tentativa de conseguir mérito diante de Deus e o favor do Senhor. A história diz que um dia ele visitou a cidade de Roma e veio de lá escandalizado com o declínio da igreja. Mas foi como resultado do estudo sério das Escrituras que ele descobriu a maravilhosa doutrina da justificação pela fé, o fundamento sobre o qual a igreja fica de pé ou cai, como ele dizia. E com esse novo entendimento ele encontrou paz e alegria para a sua alma. E ele começou então a pregar essa nova descoberta na cidade de Wittenberg. O Papa Leão X, querendo arrecadar fundos para terminar as obras do Templo de São Pedro em Roma, permitiu que João Tétio percorresse a Alemanha vendendo indulgência que garantia um perdão dos pecados. Lutero ficou indignado com esta pregação e passou a denunciar os ensinos de Tétio como falso. Na manhã, então, do dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg contra as indulgências, e com esta atitude estava deflagrada a sua batalha contra os erros da igreja. Em consequência de tudo isso, seus ensinos foram condenados e ele foi excomungado pelo Papa Leão X no mês de junho de 1520. Em 1521, Lutero foi convocado a comparecer em Worms. Ali ele reafirmou sua fé no Evangelho Apostólico e quando foi obrigado a renunciar aos seus ensinamentos, ele respondeu: "É impossível retratar-me. A não ser que me provem que estou laborando em grande erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente, não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas têm se contradito uns aos outros. A minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Nisto eu permaneço, e assim que Deus me ajude." Lutero, depois disso, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade.
A segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecido como o movimento reformado. O movimento reformado surgiu especialmente na Suíça e os seus primeiros líderes foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. No ano de 1522, Zwinglio rompeu definitivamente com a Igreja Católica Romana e tornou-se afamado pregador do verdadeiro Evangelho. Mas infelizmente Zwinglio morreu muito cedo, em 1531. O movimento reformado então continuou sua marcha com o jovem João Calvino. Calvino converteu-se provavelmente em 1533 e já em 1536 publicou a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã. A história diz que, num determinado dia, ele estava de caminho para Estrasburgo e ele teve que fazer um longo desvio passando por Genebra, na Suíça, que havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses e estava sob a liderança de Guilherme Farel. Ao saber que Calvino estava na cidade, Farel foi procurá-lo e implorou para que ele ficasse em Genebra e ajudasse na obra de reforma naquela cidade. Calvino não estava muito interessado nisso, por isso, quase que em desespero, Farel invocou sobre ele uma imprecação fulminante, dizendo que Deus haveria de amaldiçoar seu isolamento e a tranquilidade dos seus estudos que ele tanto buscava, caso se esquivasse e se recusasse a ajudar na obra de reforma da cidade. Calvino ficou tão abalado com a ameaça do juízo de Deus, que decidiu ficar com Farel em Genebra. Em Genebra, Calvino se recusou a dar a ceia aos libertinos e, devido a estes e muitos outros conflitos com os magistrados de Genebra, eles foram expulsos da cidade em 1538. Calvino passou 3 anos em Estrasburgo, onde ele pastoreou, onde se casou e onde também publicou algumas de suas obras mais importantes. Enquanto isso, a cidade de Genebra entrava em colapso e os magistrados insistiam para que Calvino retornasse à cidade. Calvino voltou, depois de muita relutância, em 1541 e começou então a sua obra de reforma que transformaria o mundo inteiro. A Genebra de Calvino tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e abrigando centenas de refugiados. John Knox, que foi um discípulo de Calvino, diz que Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na Terra desde os apóstolos. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, aos 54 anos de idade. Na Inglaterra, a história da reforma começou com o rei Henrique VIII, que era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Catarina não conseguiu dar-lhe um filho varão e isso preocupava muito os estadistas ingleses. Henrique pediu então ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento para que ele pudesse casar-se com Ana Bolena. Por razões políticas, o Papa negou. O rei então rompeu relações com o Papa e em 1534 o parlamento aprovou o chamado Ato de Supremacia e o rei foi declarado protetor e chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Henrique casou-se então com Ana Bolena, com quem teve uma filha chamada Elizabeth. Após sua morte, Henrique foi sucedido pelo seu filho Eduardo VI, que ainda era um menino, e nesta ocasião os tutores do jovem rei aproveitaram para implantar a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Mas Eduardo morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudo. Maria, diz a história, era uma mulher terrível, conhecida como a Sanguinária. Maria perseguiu os líderes protestantes e muitos foram levados à fogueira nos seus dias. Os reformados foram expulsos da cidade e muitos se refugiaram em cidades como Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes onde tiveram um contato mais sólido com a teologia reformada. Na providência de Deus, a Sanguinária também morreu e subiu ao trono a sua irmã Elizabeth. Foi nessa época que a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Mas é óbvio que o movimento verdadeiramente reformado só cresceu na Inglaterra através dos puritanos. Por conhecerem bem a teologia calvinista, os puritanos queriam libertar a igreja das superstições papistas. Eles defendiam uma teologia apostólica séria, um governo verdadeiramente bíblico e um culto fundamentado tão somente nas Escrituras Sagradas. Eles buscavam uma vida de santidade, levavam muito a sério a leitura e a meditação nas Escrituras,
Fato este que fez com que a Inglaterra ficasse conhecida como o povo da Bíblia. Para os puritanos, a Bíblia é a autoridade por excelência e tudo que as comunidades precisam é de um pregador zeloso das Escrituras. Por suas fortes convicções, os puritanos foram reprimidos na Inglaterra e muitos deles foram para a América do Norte, onde iniciaram a história da nação americana. Foi na época dos puritanos que foi convocada a famosa Assembleia de Westminster, onde foram elaborados vários documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra, tais como a Confissão de Fé de Westminster, o Diretório de Culto, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. As igrejas reformadas do mundo inteiro até hoje ainda adotam esses documentos como expressão da sua fé. No início do século XVII surgiu na Holanda uma forte controvérsia com os discípulos de Tiago Armínio, que afirmava que o homem pode cooperar de alguma forma com Deus na obra da salvação. Para resolver essa controvérsia, convocou-se o Sínodo de Dort na Holanda em 1618. O concílio rejeitou as ideias de Armínio e reafirmou a teologia apostólica, resumida em 5 pontos, que são conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Enfim, os reformadores foram incansáveis na luta pela pregação da palavra e pela pureza da igreja. Os fundamentos sobre os quais estão alicerçados seus ensinos são estes. Primeiro, sola scriptura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, inerrante, suficiente e autoritativa. Nós não temos necessidade de outros meios de revelação, porque ela é perfeita em todos os seus aspectos. Solos Christus. A salvação é realizada unicamente pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Sola gratia. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, diz Paulo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sola fide. Nossa justificação se dá unicamente pela fé na obra de Cristo. E soli Deo glória. Do começo ao fim, Deus é o autor da nossa salvação, portanto, toda glória deve ser devolvida e dada somente a Ele. Queridos, este é um breve resumo da nossa história. Nós estamos no século XXI e assim como os apóstolos do primeiro século, assim como os pais da igreja e os reformadores do século XVI, nós também temos muitos desafios em nosso tempo. Nosso lema é Igreja Reformada sempre se reformando. Claro que isso não significa a invenção de novas doutrinas e de novos métodos para se evangelizar o mundo. Significa antes uma volta contínua ao antigo evangelho apostólico. Aquilo, portanto, que trovejou no primeiro século e no século XVI, precisa trovejar novamente em nossa nação hoje, no século XXI. Que o Senhor nos ajude nesta missão de propagar a palavra para que possamos permanecer firmes na fé. E que o Senhor mesmo purifique a sua igreja de toda doutrina estranha ao verdadeiro evangelho da graça de Deus. Soli Deo glória.